Frei foi canonizado, virou santo, mas não teve feriado. A Bolsa não tirou uma reserva do custo de carregamento do DI. Mas isso é para mostrar como era o mercado. Intersecção da sociedade com o mercado. Exatamente. A grande formação da minha vida foram os quase 7 anos que eu passei lá no antigo Pactual. Hoje o Salute é quase um popstar ali, a turma tá acostumada a ver as selfies dele no Instagram. Mas como é que era nessa época? Ele fazia selfie com os estagiários também ou não tinha muita colher de chá? Cara, o Salute é um cara super duro, super disciplinado, ensinou muito resiliência e disciplina. Dava esporro pra cacete na gente na mesa. Eu tenho uma história ótima com ele. O Torinho começou a mexer nas equipes e me convidou naquela ocasião para ser o tesoureiro do banco. Eu tinha 28 anos, eu fui ser o tesoureiro do banco, responsável por todo o prop trading, pelo ALM e pela mesa de clientes. No contexto dessa crise aí, de muitas empresas sofrendo, o que eu comecei a ver é que as empresas iam precisar cada vez mais de gestores de risco. E gestores de riscos que realmente entendessem com profundidade o funcionamento do mercado financeiro. A gente montou o tal do Beef Desk, que é basicamente uma reunião de caixa inspirada nos bancos, em que ao invés de olhar o que é taxa de juros, o que está acontecendo na inflação, no setor externo, a gente olha como é que está o pasto, se está verde, se o boi está crescendo, se tem confinamento, se não tem, como é que está a chuva. Senhores, já vou chegar com carne na mão aqui, Caraca. Crua ainda, mas daqui a pouco ela já vai lá pra churrasqueira. Negronezinho, pô, agora o clima tá perfeito. Pra acompanhar o churrasco, né? Eu jogo tênis durante a semana, jogo 3 vezes por semana. Aqui sempre que posso eu jogo tênis, mas é isso, é fazer um esporte de manhã, depois churrasco, ficar com os amigos, ficar com a família. É assim que a gente desestressa. Gosto bastante de ler também, mas a melhor parte do fim de semana é a parte do churrasco. Você tinha uma quadrinha de beach tênis aqui, você deu uma nutelada por um tempo? Cara, desistiu? eu tive Como é que foi? fazer por causa da turma de São Paulo que teve essa mania aí do beach tênis, aí todo mundo pediu, eu tenho uma área disponível aqui no terreno, e aí a gente fez uma quadrinha de beach tênis. Fala, turma, esse é mais um episódio do podcast Humans of Faria Lima, Histórias que Inspiram. A gente já tá no 6º episódio, mas se você ainda se surpreende de ver um cara de capacete aqui gravando esse bate-papo, eu convido vocês a conhecerem meu trabalho. Tem um QR Code do meu perfil no Instagram aqui na tela. E antes de dar as boas-vindas ao convidado de hoje, queria reforçar que eu tenho a honra de contar com a B3, a Bolsa do Brasil, como parceira e co-realizadora desse projeto, até porque é difícil imaginar a existência do mercado e da Faria Lima sem a nossa bolsa. Queria também agradecer a nossa patrocinadora master, a Minerva Foods, empresa listada na B3, líder na exportação de carne bovina e uma das principais empresas globais de alimentos. E por fim, reforço também a presença da Range Rover, de origem britânica. A Range Rover une performance, sofisticação e presença inconfundível, uma marca feita para quem lidera pelo exemplo, o que tem tudo a ver com os nomes que passam aqui por esse podcast. No QR Code aqui na tela tem mais informações sobre os carros. Agora, vamos nessa! O convidado de hoje trilhou uma carreira de sucesso no mercado financeiro, operando em momentos de crise e trabalhando com algumas lendas do mercado até migrar para uma grande corporação, onde ele participou diretamente de algumas transformações estruturais, criou uma trading house completa e talvez tenha se transformado em um dos maiores CFOs do país. Muita gentileza, a verdade, Edinho. Bem-vindo, um prazer estar aqui na sua casa para contar um pouco da sua história para o pessoal. Bem-vindo. Obrigado. Obviamente é muita gentileza, tem muita gente boa por aí. Eu só vou contribuir um pouco com a minha história aí, mas é um prazer receber você aqui. Bacana, uma honra aqui, a gente está aqui no Aras Larissa, Toscana Paulista. E pessoal, Brasil tem uma porrada de podcast, mas eu acho que o que vai acontecer hoje aqui é completamente inédito. Enquanto a gente faz o nosso bate-papo, vai estar rolando um churrasco aqui, com carnes, claro, da Minerva Foods. E a gente vai ter a participação de um convidado muito especial. Então, assim, fica até o final, que vai ser surpreendente, vocês vão gostar. E Edinho, para a gente começar falando um pouco sobre início de carreira, faculdade, você que é uma das grandes referências aí em termos de política de hedge cambial, tem um ponto aí que acho que é curioso e que até linka o início da tua trajetória, que é o fato de você ter cursado administração na GV no período da manhã e economia na USP
à noite, como é que surgiu essa ideia? Dá para dizer que você fez um head até na hora de cursar a faculdade? Dá para dizer que foi um head. Isso aconteceu porque eu fui aprovado nas duas faculdades e eu fiz um colegial técnico em bioquímica que era o dia todo. E aí, cara, quando eu entrei nas duas, uma eu entrei no período noturno e outra no período diurno, meu pai falou, pô, por que que você não tenta fazer as duas? Você tá acostumado a estudar o dia inteiro? Vai para São Paulo mesmo, não tem nada para fazer, vai ter que estudar. E aí eu resolvi cursar as duas e foi uma baita de uma decisão, porque são dois cursos muito diferentes, um te dá um pouco mais de visão conceitual e o outro, no caso, a administração da GV, te dá um network que eu uso ele até hoje. Não, sem dúvida é um complemento interessante. Imagino que na corrida ali por um estágio, isso deve ter te ajudado muito a conseguir uma vaga no Pactual, que era, acho que um dos objetos de desejo lá nos anos 90. E eu queria te perguntar como é que foi esse início, sendo estagiário do Salute, que é uma lenda aqui, que foi o nome que estreou o podcast. Como é que foi esse período aí, Pactual, final dos anos 90 e trabalhar diretamente com o Salute? Cara, foi uma baita experiência, né? Foi a grande formação da minha vida, foram os quase 7 anos que eu passei lá no antigo Pactual. Eu, na verdade, comecei minha carreira estagiando num banco estrangeiro, no Itaú Bankers Trust, que era uma joint venture do Itaú com o Bankers Trust. Bankers Trust era a grande referência de derivativos na época, de mesa de cotação, principalmente de opções exóticas. Passei por lá um ano. Aí depois teve a quebra do LTCM, e a gente vai falar depois disso, mas em 98 o fundo quebrou depois da crise da Ásia e da crise da Rússia. E eu acabei saindo e me apliquei para um estágio no Pactual, acabei sendo aceito e fui trabalhar. Primeiro eu fiquei 2 meses no private, mas eu tinha trabalhado na mesa lá no Bankers Trust, eu queria ir para a mesa. E aí nos corredores do banco encontrei o Salute, o private sentava do lado da mesa na época, e aí eu pedi uma oportunidade para ele me botou no processo. O Pactual sempre muito sério com relação ao processo seletivo. Eu entrei no processo e acabei sendo selecionado e fui trabalhar com ele, com o Renatão, que hoje é o tesoureiro do banco. O Esteves, na época, passava muito tempo na mesa. O Calim tocava o asset todo da mesa. Cara, foi um período de uma experiência absurda. Eu passei em todas as posições de renda fixa que você pode imaginar. Operei todo tipo de papel. Tinha os títulos podres na época, que vieram da renegociação de dívida de bancos estaduais. A gente era a principal mesa. O Pactual faz isso até hoje, hoje na área de Special City, mas a gente era basicamente o grande dealer desse negócio. Título público, DI, dólar, DDI, enfim, tudo que você imaginar de renda fixa eu passei e aprendi com esses caras que para mim são os grandes mestres desse negócio aí no Um dream mercado. time desse, imagino, cara, a possibilidade de aprendizado ali, como que você consegue se inspirar vendo esses caras trabalhando e, cara, hoje o Salute é quase um popstar ali, a turma tá acostumada a ver as selfies dele no Instagram, mas como é que era nessa época? Ele fazia selfie com os estagiários também ou não tinha muita colher de chá? Cara, o Salute é um cara super duro, super disciplinado, ensinou muito resiliência e disciplina. Dava esporro pra cacete na gente na mesa. Eu tenho uma história ótima com ele. A gente, por estar na mesa de renda fixa, a gente tinha contato direto com o Banco Central. A gente tinha uma linha, uma LP direto com o Banco Central. E a gente no Pactual recebia o salário pelo BCN. O BCN acabou fazendo uma bobagem lá, me cobrou uma taxa, acho que era 10 ou 15 reais. E eu fiquei bravo e fiz uma reclamação. Pô, eu tinha 20 anos nessa época, 19 para 20 anos. Fiz uma reclamação direto com a LP do Banco Central. E aí deu uma semana, alguém do BCN importante ligou para o Salute na mesa, perguntando o que tinha acontecido, por que alguém do Pactual tinha feito uma reclamação lá. E aí eu lembro que ele jogou o telefone na mesa, levantou, falou, pô, quem que é o FDP que fez uma reclamação do BCN por causa de 10 ou 15 reais? E aí eu me encolhi na mesa, eu sentava bem de frente para ele na mesa, ele sentava na minha frente, me encolhi nos monitores, e aí falei, Roberto, fui eu. Puta, deu mó esporro, falei, caralho, não se faz isso, não sei o quê, porra, fala com a gente, liga direto, puta, estresse por nada. Então, isso dá um pouco da amostra de como o clima era super, super gostoso, super leve, brincadeira a toda hora,
brincadeiras que eu acho que hoje não poderiam Não ser se feitas. aplicariam, né? Não daria para ser feita hoje, mas muita seriedade, muita disciplina e a turma bem focada e bem brava, dependendo da situação e dos erros que a gente cometesse. Não, cara, essas taxas de banco, eu aposto que boa parte da audiência se sentiu representada aí por você, Edinho, e Pois é. o próprio BTG hoje fala muito, né? IOF zero, taxa zero, então talvez o Salute tenha se inspirado. Não, eu falei, pô, isso ocorrido. mostrou como eu era cuidadoso até com o caixa do banco, né? Eu que era o responsável pelo caixa do banco na época. Não, demais, cara. E, pô, seguindo a trajetória da tua carreira, você teve essa imersão super intensa aí em mesas de renda fixa e teve um segundo movimento que aproximou mais do lado de equities, de ações, trabalhando ali com outra lenda do mercado, Florian Bartunek, na Constellation, uma casa que é referência em ações, em equities. Como é que foi migrar um pouco de, entre aspas, classe de ativos ali, fazer esse mergulho aí em ações? Eu acabei saindo do Pactual ali em 2005 e fui trabalhar com o Florian e o Edu Monemori, que eram os sócios, tinham acabado de montar o Constellation, uma casa de equities, assim, uma casa para entender equities espetacular. Florian, você dispensa apresentações. E eu fui para fazer um pouco de renda fixa. Nessa época, você tinha alguns fundos, e acho que o expoente era o Verde, que usava muito renda fixa com equities na época, ativos de renda fixa, curva de juros, o próprio DI, o próprio dólar, o cupom cambial, para atuar como hedge de algumas posições específicas de ações. E a gente começou a desenvolver essa estratégia lá, então eu trouxe um pouco do meu conhecimento de renda fixa e aprendi muito de análise de empresas e de equities com a turma do Constellation. Aí de lá, a Cargill tinha um hedge fund global, que chamava Black River. Black River, né? A Cargill montou o hedge fund no Brasil e resolveram montar uma equipe, e aí eu acabei sendo indicado para ir trabalhar lá. O João Tourinho era o chefe de América Latina, que era um ex-tesoureiro do Safra, e eu fui trabalhar com ele e com o time dele. E aí o nosso chefe aqui em Brasil era o Gilberto Five Show, faleceu há pouco tempo, também uma referência para todos nós. Tivemos um sucesso absurdo ali na Cargill. A gente começou com um fundo multimercado na época, com 40 milhões de reais de seed money, e a gente era parte de um fundo Latam. E esse fundo chegou a bater 1,5 bi, quase 2 bilhões de reais. Qual que era o mandato ali do fundo? O mandato era um mandato macro, top-down. A gente desenvolveu também uma estratégia de commodities, que era a grande diferenciação do fundo. Eu fui responsável por usar todo o research da Cargill, me apoiar em toda a inteligência que a gente tinha na Cargill, para ter sempre alguma coisa de commodities no fundo, nada mais do que 10% do risco do fundo era commodities. O resto era macro top-down, então era juros, câmbio e bolsa. E bolsa a gente também fazia um approach top-down, a partir das nossas teses, a gente identificando alguns vencedores setoriais alinhados com a nossa tese. Então, também foi uma baita escola, mas ali eu comecei a olhar portfólio, comecei a olhar as coisas mais combinadas num mercado que estava muito pujante. A gente está falando aí de 2007, basicamente, 2006, 2007. O Tesouro começando a emitir NTNB, a gente fazendo posições enormes em juro real, posições alavancadas. Então foi muita experiência boa ali. E aí da Cargill, da Black River, eu fui parar no Safra, né? O João César Tourinho foi para o Safra. O seu José tinha acabado de resolver um imbróglio societário que ele tinha com o irmão e resolveu dar uma mudança, né, na cara do banco. Levou o Tourinho para ser o head do banco de atacado, praticamente o CEO do banco de investimento. E o Tourinho começou a mexer nas equipes e me convidou naquela ocasião para ser o tesoureiro do banco. Eu tinha 28 anos, eu fui ser o tesoureiro do banco, responsável por todo o prop trading, pelo ALM e pela mesa de clientes. Cara, e como é que foi, segurar um rojão desse com menos de 30 anos? Você já tinha acumulado experiência em renda fixa, em equities, como portfólio manager também, mas um desafio de tocar uma tesouraria desse porte e com uma idade jovem, né? Como é que foi para conquistar a liderança, o respeito ali da equipe e pilotar tudo isso? O grande desafio foi realmente de gestão, né? Aprender a ser um gestor, né? Quando você sai da mesa e vai para liderar equipes, ou você está na mesa, mas você não é mais o responsável por um livro, por uma estratégia específica,
você tem que desenvolver skills que até então eu não tinha desenvolvido. Então, além de cuidar do risco, cuidar das posições, cuidar da visão, você tinha que saber liderar e fazer boa gestão da equipe. Para mim foi um aprendizado absurdo. Se eu não me engano, tirando os trainees, todo mundo era mais velho do que eu na mesa. Eu era mais novo que a turma toda e foi uma experiência realmente sensacional ali na mesa do Safra. Eu peguei a crise de 2008 lá na mesa do Safra. Lá também tem uma história muito boa com o seu José. O seu José era dispensa apresentações, mas brilhante, um banqueiro que realmente não se fazem mais como banqueiros como o seu José. Mas a crise mais aguda foi em setembro de 2008. Você teve alguns sinais em fevereiro e março daquele ano. Em fevereiro tinha um banco britânico chamado Northern Rock, que teve um problema grande por causa de investimento em subprime, exposição a subprime. E depois você teve o Bear Stearns, em março, sendo vendido para o JP Morgan por $2 por ação, 15 vezes menos o que era a capitalização de mercado do banco naquela época. Então aquilo tudo chamou a atenção demais do mercado. O senhor José chamou a gente, pediu para parar de tomar risco, então zerou o nosso risco, falou agora vocês só dão preço para cliente e fazem a LM da tesouraria. E falou para a gente construir uma posição grande de dólar para redear algumas posições que ele tinha. 6 meses depois, praticamente, você teve a quebra da Lehman Brothers, toda aquela crise, e aqui no Brasil você tinha um problema grande dos TARFs, que eram os bancos. Naquele tempo não tinha ainda discussão sobre suitability de produto, ela começou exatamente ali. Eu lembro de comitê de tesouraria da Febraban, que a gente começou a discutir suitability de produto. Os bancos basicamente empacotavam opções, call spread, put spread, junto com dívidas para as empresas de forma a baratear o custo. Então, uma empresa estava acostumada a tomar dinheiro a 120 do CDI, o banco ia lá oferecia 90 do CDI, só que tinha lá um derivativo tóxico lá dentro, que as empresas não sabiam precificar, não sabiam o que tinham lá. O banco só dizia, olha, se o câmbio não subir de 2,20, 2,40, você continua pagando 90 do CDI, se passar desse patamar, aí a sua dívida acelera, você começa a pagar muito mais caro. As empresas olhavam e falavam, pô, não tem risco desse negócio subir, o risco é muito baixo, tal, e acabavam tomando. E isso se alastrou. Você teve 2 grandes empresas que acabaram tendo problemas enormes de solvência, que foi a Aracruz e a Sadia, na época. E agora o seu José, quando começou a dar os problemas, ele pediu para a gente levantar todos os clientes que eram realmente clientes próximos do banco e pediu para a gente alocar aquele dólar que a gente tinha comprado baratinho lá atrás. Para amortecer os caras. Para zerar a posição dos clientes. Então mostrou de novo a visão que ele tinha e como ele cuidava do business de banking, diferente de todo mundo, e essa quase devoção que ele tinha para os clientes do banco. Então essa é mais uma história boa aí da crise. Não, sensacional. É engraçado que nesse podcast até agora são vários contemporâneos seus, talvez alguns anos de diferença, mas todos têm boas histórias da crise de 2008, até a história da Dani Marques, ex-presidente da Caixa, que passou por aqui recentemente, foi numa ponta até contrária, né? Ela estava no Canadá um pouquinho antes da crise, e aí ela percebeu isso, zerou as posições dela em bolsa e depois, quando de fato veio a queda, ela conseguiu ter um ponto de entrada ali interessante. Falou que foi muito bem sucedida no trade, mas bacana comparar a fotografia de cada um nesses momentos de crise. E outra comparação que eu queria trazer, Edinho, foi o teu movimento de chegada na Minerva, né? Você comentou que quando veio esse convite, um pouco antes, seus planos eram fazer um mestrado no exterior, e essa mudança, talvez mais fora da caixa, lembra muito uma passagem que o próprio Gilson, CEO da B3, contou aqui pra gente, que foi um movimento de ele assumir a CETIP, né? Sair meio que do front para uma empresa de back ali, que surpreendeu muita gente, ele próprio. Então eu queria te perguntar como foi também essa tomada de decisão de ir para Minerva, de mudar de lado do balcão, aí sair do mercado financeiro para uma grande corporação, e quais foram as dúvidas e o que te ajudou a bater o martelo aí desse movimento? Então, no contexto dessa crise aí, de muitas empresas sofrendo, o que eu comecei a ver é que as empresas iam precisar cada vez mais de gestores de risco. E gestores de riscos que realmente entendessem com profundidade o funcionamento do mercado financeiro. Os instrumentos iam ficar mais complicados,
e as empresas iam ter que, enfim, ter mais conhecimento embarcado para poder operar num mercado mais sofisticado e para poder ter acesso a capital de forma mais barata, mas com responsabilidade. Então, tinha que ter gente especializada em gestão de risco. Mas eu tinha acabado o meu período no Safra, eu tinha resolvido sair do banco, né? Aquele período de crise de 2008 foi realmente muito, muito estressante. Eu acho que eu nunca vivi nada comparável. Aqueles dias, aqueles meses que a gente passou, ninguém sabia o que ia acontecer. Os balanços dos bancos, os bancos pareciam que estavam todos quebrados, todos, no mundo inteiro, bancos que eram referência de solidez. Então foi um período extremamente estressante. Eu fui almoçar com um amigo meu de mercado, que era dono de uma corretora da Bolsa, um dos sócios principais da Link Corretora, que depois foi vendida para o BS. O Norberto Giangrande, que hoje é o presidente do conselho do Minerva. O Norberto, ele tem uma ligação com a família, a esposa dele é filha do fundador da companhia. E eu disse para ele que eu ia sair do Brasil e estudar. Minhas filhas eram muito pequenas, 1 ano e 3 anos na época. E ele falou, cara, a empresa da família da minha esposa acabou de abrir o capital, é uma empresa de carne bovina, mas o presidente tem uma cabeça, que é o Fernando Queiroz, que é o presidente até hoje, tem uma cabeça de trading house, ele acha que essa empresa precisa de ter um DNA de gestão de risco, e, putz, me convidou a conhecer o projeto da Minerva, conhecer o Fernando. E aí eu fui, gostei muito do projeto do Fernando, da cabeça dele, como ele enxergava esse negócio. Ele dizia que que carne bovina na época era basicamente uma commodity, era a única commodity ainda não consolidada internacionalmente naquela época, e que ele via um processo de consolidação muito grande. O Brasil e a América do Sul iam se tornar os principais produtores, e esse negócio, por mais que você agregasse marca, valor agregado, etc., 80% desse negócio em volume sempre seria commodity, que são os cortes industriais, os cortes para fazer hambúrguer, etc. E que para isso ele precisava de gestão de risco. Para a companhia ter sucesso, você precisava de escala, precisava de logística e precisava de gestão de risco. E aí eu achei espetacular, e aí eu topei o desafio de montar o que seria a nossa estratégia de gestão de risco naquele momento. E daí veio todas as estratégias que tornaram a Minerva bastante diferente dos concorrentes. Então, a gente montou o tal do Beef Desk, que é basicamente uma reunião de caixa inspirada nos bancos, em que ao invés de olhar o que é taxa de juros, e o que está acontecendo na inflação, no setor externo, a gente olha como é que está o pasto, se está verde, se o boi está crescendo, se tem confinamento, se não tem, como é que está a chuva, se vai chover. Então a gente é o mesmo... parte de research também. Exato. Né? Aí a gente montou uma área de research que virou o BI, virou nossa área de inteligência de mercado, que é responsável por trazer todas as informações que apoiam a nossa decisão. Se você olhar o business de carne bovina, de trading de bovino, a gente tem 3 fatores de risco principais, que é o preço do boi, que é 80% do nosso custo, o preço da carne, que é 100% da receita, virtualmente, e o câmbio, porque a gente é o maior exportador, né? A gente exporta quase 70% da nossa produção. E aí o BI, o Research, traz todas essas informações, a gente senta diariamente com todos os tomadores de decisão e decide o que fazer das exposições. O que eu agreguei? Além de organizar essa história toda de trading, eu trouxe os inputs de risco. Então a gente começou a ter VAR, começou a ter stress test, eu tinha VAR do boi, VAR da carne, VAR do câmbio. E aí a gente teve uma estratégia de crescimento e tal, mas começou aí. Como foi a mentalidade, choque talvez de mentalidade de uma corporação para essa visão de mercado, montagem de time, parte cultural? Cara, as empresas, elas são diferentes dos bancos. Os bancos, como você tem, via de regra, os decisores são menos pessoas, você consegue contratar gente mais bem qualificada. Nas empresas você não encontra a mesma qualificação, mas você encontra um negócio espetacular que é comprometimento. Então o que eu vi era um time extremamente comprometido e eu tive autonomia e carta branca para montar um time financeiro trazendo gente de mercado. Então o meu tesoureiro hoje lá, por exemplo, foi meu estagiário na Cargill. Trabalha no mercado financeiro há 20 anos. Então assim, eu fui montando um time na Minerva com gente de mercado. A gente tem um ritmo lá no financeiro que é muito parecido com o ritmo dos bancos. Os próprios bancos olham e falam isso para nós. E mostrou o seguinte, mesmo num ambiente que não é do mercado, que não é um banco, você consegue sim
montar times de primeira linha, time de top performance, usando os mesmos princípios e a mesma matriz de incentivos, que eu acho que essa que é a principal diferença, talvez, quando você vai para o mercado financeiro e outras indústrias. Políticas de bônus. Exato. Se você replica a matriz de incentivos, política de bônus principalmente, você consegue atrair grandes talentos. Cara, aí a gente falou aqui das matrizes de risco, a parte de câmbio e entrando no que virou talvez o tema que você se consolidou como uma das referências, que é a parte de política de hedge. Em 2020 teve um fato interessante, né, que vocês conseguiram gerar uma receita de câmbio de mais de 1 bi a partir da bem-sucedida política de hedge, né? Eu queria pedir para você contar um pouquinho como é que foi essa estruturação e esse case em especial. Hedge sempre foi um problema dos exportadores, né? Eu, pessoalmente, nunca acreditei em hedge natural. Principalmente, assim, tem algumas indústrias que ele funciona mais, mas na nossa indústria, como você tem as mudanças de preço são muito rápidas, você não tem contratos de longo prazo, então quando você tem desvalorizações cambiais muito grandes, você normalmente não se apropria de toda essa desvalorização como receita. E aí, se você tem uma dívida toda exposta ao câmbio, você tem um descasamento. Você tem toda a porrada da despesa na dívida e você não tem o equivalente na receita. Então, olhando isso empiricamente, eu cheguei à conclusão que, não funciona a hedge natural na nossa indústria, a gente vai ter que ter uma política ativa de hedge. Só que até 2018, o custo do hedge no Brasil era proibitivo. O diferencial de taxa de juros Brasil, Estados Unidos, fazia com que o custo de hedge ficasse ali na casa de 2 dígitos, alguma coisa acima de 10%, 10%. Se você coloca spread de crédito, você ia para 12%, 13%. Cara, é impossível você gastar 12% ao ano de hedge, mais o custo da tua dívida em reais, que na época era 15%, 16%. Então, não dava para ter uma política de hedge, simplesmente vou hedgear e carregar. Você ia criar uma renda fixa negativa, a companhia ia destruir valor. E aí a gente desenvolveu uma política de hedge ativa, em que a gente montou uma matriz que nos dá o que é a proporção ótima da minha dívida de longo prazo que eu devo hedgear. E essa matriz ela tem a ver, primeiro, com o custo do hedge. Então, sempre que o custo do hedge cai, intuitivamente você deveria estar mais hedgeado, porque ficou mais barato se proteger. Ela também tem a ver com o tamanho da minha exposição nominal, $1 bilhão, 2, 3, etc. Porque quanto maior a exposição, também maior o risco que você tem versus o mercado. E o terceiro vetor dessa matriz é a alavancagem da companhia. Então, se a companhia está muito alavancada e o custo do hedge é muito barato, você tem que hedgear o máximo possível. Se a companhia está pouco alavancada e o custo do hedge é muito caro, você deveria não gastar dinheiro com isso. É um pouco isso, intuitivamente. Nós montamos a matriz e ela me dá mais ou menos qual é o intervalo de hedge que eu tenho que ter. E aí foi isso. A gente estava aí quase 70% hedgeado naquela ocasião, porque o custo do hedge estava muito barato. Você deve lembrar, quando o Banco Central veio com juro lá perto de 2%, 3%, o custo do hedge ficou muito barato. E aí a nossa matriz falou, vocês têm que aumentar. A gente estava com quase 3/4 da exposição hedgeada, veio a desvalorização e a gente conseguiu fazer uma baita de uma receita com a política de hedge. Essa política de hedge continua até hoje. A gente testa backtest todo ano para ver se ela tem aderência e os resultados têm sido realmente muito bons. Cara, sensacional. E acho que linkando com essa pauta de hedge cambial, de estratégia, eu queria trazer uma pergunta dos amigos do perfil Curioso Mercado, que sempre contribuem aqui com o podcast. Para quem ainda não conhece esse Instagram, eu deixei um QR Code aqui na tela. Eles comentam, Edinho, que a Minerva é um negócio que geopolítica, câmbio, ciclo pecuário, acesso a mercados e reputação socioambiental também se misturam o tempo todo. E eles perguntam, primeiro, como você organiza mentalmente esses riscos e o que pesa mais hoje numa decisão estratégica, se você pudesse comparar preço do boi, custo de capital, abertura de mercado ou alavancagem. Bom, primeiro a gente tem que ter um mindset de saber diferenciar bem o que é tático e o que é estratégico, né? Então, o que eu chamo de tático é tudo aquilo que acaba influenciando o nosso resultado no curto prazo, né? Então, quando você fala de preço de boi, preço da carne, risco socioambiental, essas coisas todas vão impactar a companhia no curto prazo, ou seja, na tática do que a gente está fazendo diariamente. Então, para isso, a gente criou fóruns de discussão, o principal deles é o Beef Desk, em que a gente toma as decisões lá em relação às margens que a gente está vendo da nossa operação, se a gente redia ou não todas as variáveis. Às vezes eu redio 2 pernas e deixo uma em aberto se eu tenho uma visão muito grande
muito forte sobre uma das variáveis. Temos controle de risco, então isso também entra muito na matriz de decisão. Eu nunca arrisco, por exemplo, mais do que 15% do EBITDA mensal. Esse é o meu VaR máximo quando eu deixo alguma perna descasada. Temos também as métricas de stress test. Então isso é no âmbito da tática da operação do dia a dia. Quando a gente dá um passo atrás e olha estrategicamente, aí entram as decisões de estrutura de capital, ou seja, quais os instrumentos que a gente vai usar para financiar tanto o balanço corrente da companhia, quanto as expectativas futuras de crescimento, as oportunidades, e para onde a gente vai, né? Se você olhar a Minerva, nossa estratégia foi muito consistente, né? A gente sempre acreditou que Brasil e América do Sul seriam os principais produtores de carne bovina por vantagens competitivas naturais, e a gente veio crescendo e se tornou a maior companhia do setor na América do Sul. Para esse crescimento todo, para essa estratégia toda ser bem executada, teve que vir uma estratégia financeira de financiamento. E aí a gente usou quase todos os instrumentos que você pode imaginar. Até bonde perpétuo eu já fiz emissão na Minerva, fizemos já debênture mandatoriamente conversível, usamos inúmeras operações de CRA, de debêntures e de bonds lá fora, fizemos várias emissões de ações, fizemos pelo menos dois follow-ons na bolsa grandes, fizemos aumentos de capital, enfim, a gente acaba usando o mercado de capitais de uma forma bem ampla. O menu todo do mercado de capitais, mas aí sempre pensando no financiamento mais estrutural do nosso balanço. Cara, e já que a gente falou de mercado de capitais, de follow-on, eu queria te trazer uma outra pergunta que é tradição aqui, que é a pergunta B3. Essa eu sei que se você nos controlar já vai mais 40 minutos de podcast, mas se você pudesse resumir ali uma ou duas histórias mais emblemáticas suas com a bolsa, seja um trade bem sucedido, alguma coisa que deu errado, alguma história de algum investimento pessoal, a história desse telefone aqui, uma relíquia, um telefone de pregão com o nome do Edinho aqui, pô, história não falta aí, qual que você destacaria? Bom, esse telefone aqui é o presente de um dos operadores de pregão que ficavam com a gente lá, um grande amigo. Me deu esse presente aí quando acabou o pregão da corretora, mandou botar meu nome e tal. Isso aqui realmente é uma relíquia, é o telefone que os operadores ficavam lá embaixo, falando ou com a corretora ou com a gente na mesa. Se tiver, eu acho que a gente tem tempo, eu tenho duas histórias que acho que são muito interessantes, né? Uma tem a ver com o 11 de setembro, foi uma crise, a gente teve lá o evento do 11 de setembro, um evento completamente fora, ninguém esperava. Eu estava na mesa do Pactual, eu era um dos caras júniores da mesa do Pactual na época, setembro de 2001, e a gente tinha um canal de voz com o Rio de Janeiro, né? O Esteves ficava no Rio, tinha um time de renda fixa e dólar no Rio da tesouraria, e aqui em São Paulo a gente era bem enxuto, né? Nós tínhamos basicamente 12 pessoas, 10 pessoas na mesa aqui, entre asset e tesouraria. E eu era responsável por ficar nesse canal, alguém chamava lá para falar direto com a turma daqui, a gente usava de comunicação para lá. De manhã a gente estava com a TV ligada, bateu o primeiro avião na primeira torre, a gente achou que podia ser um erro do piloto, ninguém naquela época cogitava um ataque terrorista. E aí de repente veio a segunda aeronave e a gente achou que era replay da primeira. A gente não tinha se dado conta que era até que na CNN começou a falar que tinha caído um avião no Pentágono. Quando caiu o avião no Pentágono, a gente se deu conta, falou, porra, se os caras conseguiram acertar o Pentágono, fudeu. É um ataque de grandes proporções. Nisso o Esteves chamou no canal, mandou pôr todo mundo na linha para a gente conversar, para discutir. A gente tinha posições enormes, especialmente dadas em pré, aplicadas em pré, vendido em dólar. A gente tinha o kit Brasil bem montado e grande na época. Num contrapé violento. E sempre que a gente discutia as posições, o Esteves tinha uma figura muito engraçada para medir o tamanho do risco que a gente tinha. Ele sempre perguntava para o Salute, para o Calim, pô, e aí, e se caiu o avião do Fernando Henrique? O que acontece? Fernando Henrique era o presidente na época, era quem atestava toda a responsabilidade da política econômica que a gente tinha no país. E aí falava, porra, se caiu o avião do Fernando Henrique, o que acontece? Quanto que a gente perde no DI, quanto que a gente perde no dólar, como é que fica a nossa exposição? E aí esse dia ele falou, Edinho, tá todo mundo na linha? Tá, todo mundo na linha. Aí, turma, caiu o avião do Fernando Henrique. E agora? Quer dizer, teve um evento tão fora de propósito que era o equivalente
a ter um evento daquele. Então aquilo marcou muito porque essa frase sempre, e se cair o avião do Fernando Henrique, era uma coisa que a gente usava, ele usava, não vai acontecer, quer dizer, a cauda da distribuição normal dos eventos. Uma né? adaptação do Nassim Taleb, né? Que Exato. E aí, aconteceu. E a outra história muito engraçada, muito interessante, pra vocês verem como o mercado era diferente, bem mais raiz, tem o primeiro santo brasileiro, é o tal do Frei Galvão. Em 2007 teve uma discussão sobre ter um feriado em homenagem à canonização do Frei Galvão. Bom, como é que o mercado leu isso? Pô, se tem feriado, vai ter uma reserva a menos, um CDI a menos. Então o DIzinho curto, que se você ficar aplicado nele, você vai ter um dia de carrego a menos, que na época valia, se eu não estou enganado, mais ou menos 500 pontos. Então era bastante coisa. E aí, cara, quando a gente viu isso, eu já não estava mais no Pactual, eu já estava na Black River, tocando o fundo lá. Quando eu vi isso, falei, cara, tem uma opção de graça aqui. Pô, vamos aplicar tudo que puder no DI curto, porque se tiver realmente... E isso foi um projeto que foi para o Senado. Isso nós estamos falando, acho que final de abril, começo de maio de 2007. Se aprovasse, você ia ter o feriado, e aí você não ia corrigir o DI por um dia. Então você ia ganhar, aplicado, você ganhava um dia de carrego a mais, que era muita coisa. Ia ser o trade cristão, né? O trade Frei Galvão. Montamos uma puta posição, e aí o mercado se ligou, começou a corrigir. Então, se no começo era uma opção de graça, ela virou uma opção 2 para 3, você podia perder 200 pontos para ganhar 300, 2,5 para 2,5. Eu lembro quando ficou mais ou menos 2 para 3, 2,5 para 2,5, a gente resolveu botar uma parte no bolso, fizemos um dinheiro, mas mantivemos a posição e depois perdemos, porque realmente... o Frei foi canonizado, virou santo, mas não teve feriado. A Bolsa não tirou uma reserva do custo de carregamento do DI. Mas isso é para mostrar como era o mercado. Intersecção da sociedade com o mercado. Exatamente, como as coisas aconteciam. E aí ficou conhecido no mercado nessa época como trade Frei Galvão. Cara, muito bom. Acho que antes de a gente ir pro bloco final aqui, Edinho, eu tenho uma última pergunta sobre Minerva, que é uma curiosidade. Tava estudando aqui para montar esse nosso bate-papo, eu vi uma entrevista tua aí no Brasil Journal em 2024, que você defendia que a Minerva tivesse um modelo mais asset light ali, só que a gente viu ali, na sequência, movimentos relevantes de aquisição, né? Aquisição das plantas da Marfrig, e a escala da operação praticamente dobrou, né? Então eu queria perguntar como é que funciona essa, enfim, dualidade aí entre desafio operacional e gestão financeira para equilibrar a manutenção dessa agilidade financeira histórica que vocês sempre tiveram com a complexidade operacional de gerir um parque industrial desse tamanho em 6 países. Como é que funciona isso? A história da gente ser asset light é sempre mirando o retorno do seu capital investido, né? Ou seja, quanto menos ativo você tem, menos capital você emprega, maior fica o teu retorno. Isso é muito bom para quando você tem uma operação pura de trading, que você basicamente só emprega capital de giro, né? Não é o nosso caso, né? A gente, para tradear carne bovina, a gente necessariamente tem que ter, para tradear do tamanho que a gente quer tradear e ter a relevância que a gente tem, você necessariamente tem que ter o parque industrial. E aí, quando você vai fazer um investimento, você sabe que você tem o ativo imobilizado que você está comprando e tem um capital de giro. Como é que a gente melhora o retorno? Tentando minimizar ou melhorar as métricas de capital de giro. Então, a gente tem que equilibrar aí 3 pratos quando a gente toma essas decisões estratégicas grandes. Primeiro é como financiar e a que custo. 2, quanto que esse negócio vai retornar. E 3, como é que a gente melhora esse retorno. E aí, como vai retornar e como é que melhora, tem a ver com o capital empregado nas operações do dia a dia, no capital de giro, e tem a ver com as sinergias que a gente é capaz de extrair. Essa aquisição que a gente praticamente dobrou a companhia, ou quase dobrou a companhia, o grande sucesso foi no plano de integração. E aí que vem um pouco da gestão, quer dizer, você ter disciplina e resiliência não é só no mercado financeiro, é para tudo que você faz. Então, quando você dá um passo desse tamanho, você ser disciplinado na planificação, de como vai sair as sinergias, montar as equipes, botar todo mundo remando para o mesmo lugar, e tendo bastante resiliência, porque o que aparece de pepino não esperado é um negócio inacreditável. Quando você consegue equilibrar esses 3 pratos, você consegue ter sucesso nesses movimentos tão grandes. E a roda fica maior, que quando eu brinco é que a roda ficou muito grande.
Então, para girar a roda, assim, independente da alavancagem ser 2 vezes e meia, a gente está falando de uma dívida líquida aí de 12, 13 bilhões, uma dívida bruta de 27 bilhões. Eu já administrei a Minerva com dívida líquida EBITDA de 6 vezes. Só que o EBITDA era 150 milhões, a gente está falando de uma dívida de 900 milhões. Então, você tem uma alavancagem menor, mas a roda ficou muito grande. Então, você tem que desenvolver outro tipo de habilidade, outro tipo de relacionamento e outro tipo de fatores de gestão de risco para te guiar no dia a dia, para você não ser pego no contrapé, numa crise ou numa mudança muito brusca de mercado, como, aliás, nós estamos tendo agora aí desde a guerra Israel, Estados Unidos versus Irã. Perfeito. Cara, voltando agora para a parte mais pessoal, queria trazer a pergunta de outro patrocinador, a pergunta Range Rover, que traz para nossa pauta aqui o tema inspiração, conectando o DNA de liderança da marca com a sua trajetória, né? Então, a pergunta Range Rover é: quem são os líderes que te inspiram, tanto na vida pessoal quanto profissional? Se você tivesse que citar 1 ou 2 nomes aí, mentores ou líderes, quais que você citaria? Assim, na minha vida profissional, eu tive muitos líderes que me inspiram muito até hoje. Então, você citou aí o Roberto Salluti, o André Esteves, o Marcelo Calim, que hoje é o CEO, fundador do C6. A gente não falou, mas Você teve a passagem, eu fui parte do grupo fundador do banco lá, passei lá 7 meses com a turma. Tem o próprio Florian, como você falou. Então, assim, tem vários. O seu José Safra, assim, obviamente, uma das grandes inspirações. Então, assim, profissionalmente, eu acho que eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar com muita gente boa, muita gente realmente inspiradora. Quando a gente vai para o plano mais pessoal e de realizações e de liderança, para mim, Margaret Thatcher é a grande líder e a grande inspiração. O que ela fez na Inglaterra com tudo contra e ela ter sido tão fiel aos próprios princípios. E aí também é difícil falar, porque eu sou um liberal de carteirinha da escola dela. Então, quando você vê o que essa mulher fez na década de 80, com tudo contra, e aí não só a competência e a regularidade, ou seja, o comprometimento intelectual dela, mas a habilidade que ela teve de navegar numa Inglaterra que era toda povoada por homens, é algo inspirador, bastante inspirador enquanto liderança. Bom, a gente falou bastante da carreira do Edinho aqui, eu vou falar ainda algumas perguntas mais pessoais, entender como é que ele gosta de curtir o final de semana, mas mesmo de capacete eu tô sentindo um cheiro de churrasco, acho que tá quase pronto, então acho que é a hora de chamar o nosso convidado especial aqui para a mesa. Ele talvez seja o maior embaixador do churrasco brasileiro, levando a nossa cultura e a sua marca para diversos países. Jefferson Finger, bem-vindo, sócio e chefe do Barbacoa, que honra. Boa tarde, senhores. Já vou chegar com carne na mão aqui. Caraca. Crua ainda, mas daqui a pouco ela já vai lá pra churrasqueira. Espero que seja carne da Minerva, né, Edinho? Tudo bem? Bom, Carne da Minerva. Turito, prazer. Beleza, prazer é Obrigado nosso. pelo convite. Negronezinho, pô, agora o clima tá Negroni pra perfeito. acompanhar o churrasco, né? Depois a gente faz uma caipirinha também. Vamos começar com o Negroni. Caraca, vamos com calma, mas vamos... Mas para começar, Jefferson, pô, fala mais da carne. O que a gente vai provar hoje aqui? Bom, hoje trouxemos algumas carnes aqui nacionais, o que tem melhor na pecuária brasileira. Esse aqui é o Denver Steak, também conhecido antigamente, ainda o miolo do acém, né? Antigamente o acém a gente usava ele só para carnes de panela. Hoje já com o melhoramento da genética bovina no Brasil, a gente já consegue ter carne de alta qualidade e hoje o acém virou um corte nobre e muito solicitado, principalmente no barbacoa. Temos aqui bife ancho. Caraca. Trouxe algumas coisinhas aí, gente. Vamos comer bem hoje. Chegou o dia de glória, hein, pessoal? Chegou o dia de glória. Hoje é o dia, hein? Assado de tira. Patrocinador Minerva tinha que ter carne, Aí né, meu? Estância 92 ali, já estamos vendo na tábua. E a picanha. E essa aqui é a carne preferida do Edinho. Edinho é um cara já um churrasqueiro mais raiz. O que ele gosta, eu também particularmente gosto muito desse corte, que é a alcatra, né? Alcatra é uma carne extremamente saborosa, um sabor bem particular. Uma carne bem versátil, né? Que pode também ser feito na grelha, no espeto, contendo aqui picanha, miolo de alcatra, maminha. Então,
Esse é quando o Edinho vai lá, ele é É a melhor. o que ele mais come é lá a com a mais gente. saborosa. Cara, sensacional. Conectando com o papo aqui, Jefferson, o Edinho falou muito dos desafios de internacionalizar uma companhia, de exportar carne para o mundo e fazendo um paralelo, de alguma maneira você também faz isso, né? Eu queria te perguntar como é que começou essa dinâmica de você ser um embaixador da carne brasileira e conta um pouquinho dos desafios aí desse processo de internacionalização do Barbacoa também. Legal. Eu sou paranaense, né? Filho de gaúcho, então tenho na tradição e um pouco no sangue a cultura de fazer o churrasco, né? E nos anos 80, 90 teve uma demanda muito grande da mão de obra do pessoal do Sul para começar a abrir as churrascarias rodízios em São Paulo, né? E eu acabei vindo numa dessas levas para cá, passei em algumas churrascarias até chegar no Barbacoa, onde ali eu conheci uma qualidade de matéria-prima que jamais tinha visto nas outras churrascarias, né? E isso me fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela profissão de churrasqueiro e tive muitas possibilidades de conhecer produtos diferentes, né? Essa história de ser embaixador da carne brasileira, o Edinho também já participa há muitos anos aí nessa história, que é uma parceria que o Barbacoa tem com uma associação brasileira, que é a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Essa parceria começou em 2001 também, juntamente com a história que você falou um pouquinho antes do atentado, né? Que você também falou aí de uma particularidade, uma história sua. E essa primeira feira ela foi realizada em outubro de 2001 na Alemanha, né? Junto com a ABIEC. E desde então a gente rodou aí mais de 32 países. Que o presidente era o seu Edivar. O seu Edivar, ele era presidente. De Queiroz, que é o fundador da Minerva. Sim. E aí a gente começou a colocar nessas feiras a degustação da carne, que até então não existia, né? A associação ia lá para fora nessas feiras, falava de carne, mostravam seus catálogos, mas a carne física em si, nós fomos um dos pioneiros. Hoje a gente ainda frequenta, acabamos de voltar de Dubai, na feira de Dubai, e hoje já vários países fazem essa degustação de carne, mas o Brasil, a ABIEC, o Brazilian Beef, foi o pioneiro a começar a fazer carne, degustar a carne. Quero vender minha carne, eu quero que você prove ela. Estou te provando Então, que a minha carne é boa. Toda feira que tem de alimentos que a gente tem as companhias brasileiras e a ABIEC, o churrasco que a gente serve é churrasco Barbacoa. Então é sempre o Jefferson que está lá fazendo as carnes para degustação. A gente está dentro da feira, num espaço que a gente chama Brazilian Beef, um espaço de degustação Brazilian Beef. E ali a pessoa que está frequentando a feira, claro, não basta só estar frequentando a feira, ela tem que ser convidada para entrar nesse nosso espaço, onde ela vai conseguir provar alguns cortes da nossa carne e ainda provar uma caipirinha aí de quebra, né? Bom, sensacional a participação do Jefferson aqui. Agora a gente se encaminha para o final desse papo, Edinho. Além do churrasco, de um bom Negroni, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Pelo que eu vejo, você não se rendeu à turma do triatlon, ao surf de piscina, ao beach tênis. Como é que um cara mais raiz curte o final de semana hoje, Edinho? Cara, meu final de semana normalmente é aqui onde vocês estão, onde você está vendo. Eu venho quase todo fim de semana aqui para minha casa de campo aqui. E eu gosto muito de jogar tênis. Eu jogo tênis durante a semana, jogo 3 vezes por semana. Aqui sempre que posso eu jogo tênis, mas é isso, é fazer um esporte de manhã, depois churrasco, bebida, ficar com os amigos, ficar com a família. É assim que a gente desestressa. Gosto bastante de ler também, mas a melhor parte do fim de semana é a parte do churrasco. Mas eu soube que você tinha uma quadrinha de beach tênis aqui. Você deu uma nutelada por um tempo, cara, desistiu? Eu tive que foi? Fazer por causa da turma de São Paulo que teve essa mania aí do beach tênis. Aí todo mundo pediu, eu tenho uma área disponível aqui no terreno, e aí a gente fez uma quadrinha de beach tênis. Então eu dei uma nutelada por um tempo, por causa de terceiros, por conta de terceiros, né? Exato. Sensacional. E, cara, para mim, tocar esse podcast, conversar com lendas do mercado, degustando um churrasco do Jefferson e tudo isso ainda de capacete, talvez seja definição de sucesso, não sei. Mas qual que é a sua definição de sucesso, Edinho? Diante de tudo que a gente falou, como é que você sintetiza esse conceito de sucesso?
Cara, eu acho que você sentir que você tem sucesso é você se sentir feliz e realizado com a tua vida. Não importa o teu ganho material, não importa nada material e nem a comparação com outras pessoas. Eu acho que a sensação de sucesso está dentro de você e está em você estar satisfeito e feliz com a tua vida, com as suas conquistas, com a tua família, com os teus amigos. Eu acho que essa é uma definição muito mais relativa a cada pessoa do que absoluta. Então eu acho que eu levo isso comigo, até porque a gente vive num meio ali que é uma comparação e uma competição diária. Se você não tiver a tranquilidade e a maturidade de olhar para dentro e entender as suas conquistas e o que realmente te traz paz e felicidade, você nunca vai atingir plenamente o sucesso. Muito bom. Agora, para fechar, a última pergunta é coletar suas contribuições aí, Edinho, para a biblioteca do Humans of Faria Lima. Eu tenho pegado indicações com todos os participantes, então queria pegar suas indicações de livro, um mais ligado ao mercado e o outro pode ser tema livre aí. Cara, o livro mais ligado ao mercado, que é um livro que eu dou indicação para todo mundo, é um livro chamado When Genius Failed, que é de um jornalista sobre a ascensão e queda do LTCM. Né? Eu citei durante o nosso papo aqui, lá em 98, quando teve a quebra. E por que esse livro é tão legal? Porque o LTCM foi um dos primeiros hedge funds, não dos primeiros, mas um dos hedge funds de maior sucesso na década de 90, e ele foi formado e ele tinha entre os seus quadros ganhadores de prêmio Nobel. Então todo mundo aplicava lá porque falava, aqui não tem chance de dar ruim. Né? E o fundo quebrou depois da crise da Rússia, e o livro conta toda essa história. É um baita aprendizado sobre, primeiro, a rotina de uma mesa de operações e, dois, talvez o que não fazer em termos de gestão de risco quando você está administrando dinheiro. Então, a minha dica de mercado é When Genius Failed. E o outro livro que não tem a ver com o mercado é um livro que para mim é um livro de liderança, um livro de gestão, chama 11 Anéis. É um livro do Phil Jackson, que foi o técnico que ganhou 11 Anéis, 6 com o Chicago Bulls, 5 com o Lakers, com o técnico do Kobe Bryant, técnico do Michael Jordan. É um livro delicioso, parte da série do Michael Jordan, Arremesso Final, foi inspirada no livro. O livro traz um diário dessas conquistas sob a luz do técnico. Então ele diz, como é que você administra equipes de alto rendimento com 2 estrelas desse porte? Então o livro é uma delícia de ler e tem vários aprendizados de gestão e liderança nele. Então essa é a minha dica, 11 Anéis. Boas dicas aí, turma. Então, agora é o momento que eu costumo entregar o kit de carnes da Minerva para a turma. A gente está com a caixinha aqui, mas não faria muito sentido. A gente preferiu entregar as carnes para o Jefferson. Até porque a gente está usando as carnes entregar já. De volta para a gente. Então, vou surpreender hoje no presente ao nosso convidado. Você vai ganhar 2 hoje, Edinho. Primeiro, como eu sei que você é um cara que gosta de relógio, peguei aqui uma Travel do pessoal da Private, que apoia o nosso projeto aqui. Uma Travel de couro para acompanhar seus roadshows aí, tuas viagens. Muito bonito. Obrigado. E como você também gosta de um Negronezinho, tem um kit da Campari aqui para você fazer um Negrone perfeito. Não te imagino por aí com essa bolsinha vermelha, mas o conteúdo com certeza você vai aproveitar bastante. O conteúdo vai ser bem aproveitado. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Acho que foi uma inovação aí ter um participante especial. Agora a gente vai desfrutar um merecido churrasquinho e nos vemos daqui a 15 dias. Edinho, obrigado. Valeu, meu. Obrigado por nos receber, por contar a tua história. Foi uma honra e é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado.